os slides. Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a respeito das lições do rol da igreja. No livro de Esdras, nos capítulos 1 e 2. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, nos primeiros 2 capítulos, você vai encontrar uma longa lista de nomes e números de pessoas. E essa lista fala dos filhos que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Eu quero começar por aí. Eu não vou ler o capítulo 1, não vou ler o capítulo 2, vou destacar porções destes capítulos na medida em que for fazendo a minha exposição. É a segunda vez que eu trato deste texto aqui, deste púlpito. A primeira vez foi em dezembro de 2020, pandemia. Eu tinha vindo a Goiânia para ser entrevistado pelo presbitério, para que as autoridades que dirigem a Igreja do Jardim América pudessem autorizar a minha transferência para cá. Eu estava fazendo a minha mudança. Minha família tinha ficado em São Paulo, mas eu estava por aqui com o caminhão, com os móveis, e eu soube que no estudo de terça-feira os irmãos estavam estudando sobre Esdras. Então eu trouxe essa palavra naquela ocasião. Inclusive, se você procurar aí no YouTube da igreja, a lista de Esdras 2, você vai encontrar a exposição desse texto. Mas eu resolvi repeti-lo hoje por vários motivos. Primeiro, porque a igreja já é completamente outra. A imensa maioria de vocês não estava aqui naquela ocasião. Mas também porque hoje nós tivemos a eleição de oficiais em nossa igreja. E quando nós temos a eleição de pessoas que são chamadas para a liderança, a ideia de trabalhar deve estar permeando a igreja como um todo. E o trabalho não é só o trabalho dos líderes, mas é o trabalho da igreja como um todo. E esse texto fala sobre isso. Ele fala sobre isso para pessoas que são cristãs, mas ele também tem um apelo para pessoas que não são cristãs, e eu queria começar por aí. Qual é o contexto de Esdras e por que nós devemos prestar atenção a ele? Você deve saber que Deus manifestou a sua salvação aos pecadores através de eventos na história. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele não está simplesmente preocupado em tirar os hebreus da escravidão de Faraó. Ele está preocupado em mostrar, através das pragas, a extensão do seu poder. Através do cuidado para com Israel, quem é o povo que é alvo do seu amor. Quando ele julga Faraó nas águas do Mar Vermelho, ele quer mostrar que vai condenar os inimigos do povo de Deus. E estas coisas vão estabelecendo padrões. De tal forma que nós temos 3 eventos na Bíblia que são muito marcantes e que dão ideia para nós de como Deus agirá no fim de todas as coisas. O primeiro evento é o Êxodo. O que acontece lá na história, que você pode ler no livro que leva esse nome, o livro do Êxodo. Deus está tirando os hebreus, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, da escravidão egípcia. Eles estiveram lá por 430 anos. E a Bíblia diz que Deus controla o coração do faraó. E que Deus endurece o coração de Faraó para manifestar a sua justiça sobre ele. E até que ao final Deus diz, agora Faraó vai permitir. E dando-nos, portanto, a ideia de que o Faraó fez com o povo de Israel apenas e tão somente as coisas que o próprio Deus pré-ordenou. E quando o povo de Israel sai da escravidão, eles saem cheios de tesouros. Eles despojam o inimigo. Eles que foram escravizados agora saem vitoriosos. Eles que enriqueceram os egípcios agora que saem ricos. E esses tesouros agora são usados para a construção do tabernáculo, a tenda onde Deus vai habitar no meio do seu povo. Perceba o padrão, um povo escravizado no Egito. Um rei cujo coração está na mão de Deus. Deus agindo e libertando o seu povo, mostrando com grandes prodígios e grandes sinais o seu poder. Esse povo agora sai rico e consagra na nova liberdade que passa a desfrutar os tesouros que conquistou por graça de Deus para a glória de Deus.
Ele vem até o deserto, constrói o tabernáculo, uma casa para Deus, requintada, coberta de ouro por dentro. E ali então um povo liberto por Deus, que viu Deus executando o juízo sobre um rei inimigo, agora vem e consagra tesouros ao Senhor. Isso é uma figura do que vai acontecer conosco. E do que já aconteceu conosco. Somos pessoas que estavam escravizadas pelo pecado, que estavam condenadas. A gente canta, no Egito escravo fui, porque sabe que a escravidão do Egito é um símbolo da escravidão que nos prendia à condenação do pecado. E no entanto Deus vem e age maravilhosamente. E manda o seu Filho para morrer por nós. E nos liberta. E nos traz para uma vida completamente diferente. E nos enche de dons. E nos enche de habilidades para serem consagradas ao seu serviço. Isso estava sendo ilustrado lá no Egito. Mas não foi só no Egito que essas coisas foram ilustradas. Elas também foram ilustradas mais tarde, quando o povo que veio do Egito se estabeleceu em Canaã, construiu o templo de Salomão, tinha uma cidade fortificada, a cidade de Jerusalém, mas novamente se viu enredado por seus próprios pecados. Então Deus manda o rei babilônico Nabucodonosor, que vai destruir a cidade de Jerusalém, destruir o templo, levar aprisionados os judeus. Ele vai fazer isso em 3 ocasiões diferentes. Na primeira, no ano 605 a.C., ele levará o profeta Daniel e os seus amigos. Na segunda, no ano 597 a.C., ele vai levar o profeta Ezequiel e mais milhares de pessoas. E na terceira invasão, Nabucodonosor vai destruir completamente e finalmente a cidade. São 70 anos de cativeiro na Babilônia. O povo que havia sido escravizado, mas foi liberto por Deus da escravidão do Egito, agora está novamente escravizado na Babilônia. E lá nas margens dos rios da Babilônia, eles choram e se lembram de Sião, e se lembram das coisas que Deus lhes havia dado, e de como eles novamente se tornaram prisioneiros por conta de seus próprios pecados. Deus não vai deixar as coisas assim. Ele vai novamente ilustrar a sua ação de maneira miraculosa. Como? Chega um dia em que o neto de Nabucodonosor, Belsazar, está fazendo uma festa lá na Babilônia. E ele resolve debochar de Deus. E ele manda trazer os vasos de ouro, pense na conexão, que o seu avô havia tirado do templo de Jerusalém para tomar vinho na sua festa com vasos sagrados que pertenciam ao templo de Jerusalém. Essa história está narrada no livro de Daniel, no capítulo 5, e você sabe que Deus não tolerou este abuso, este escárnio. Então vem uma mão e escreve na balança, Mene, Mene, Tekel, Parsim, dando a ideia então de que agora chegava ao fim o reinado da Babilônia. E mesmo que a cidade da Babilônia fosse fortificada com muralhas extremamente altas, naquela mesma noite, Ciro, o imperador persa, vai tomar conta de toda a Babilônia, e então o que nós vamos ver é o juízo de Deus agora sobre os babilônicos. Agora, Ciro é completamente diferente de Nabucodonosor. Nabucodonosor gostava de pegar tudo que era bom e levar para a Babilônia. Mas Ciro viu o que estava acontecendo. Ciro viu que, ao usar os utensílios de Jerusalém, Belsazar trouxe sobre si o juízo de Deus. E agora Ciro tem uma postura completamente diferente. Enquanto os babilônicos queriam pegar tudo de todos e trazer tudo para si até a Babilônia, mas com isso atraíram a ira de Deus, os persas agora querem que todos os tesouros que foram tirados dos templos dos deuses ao redor do mundo sejam devolvidos. E agora Ciro vai pegar todos os tesouros que saíram de Jerusalém, vai entregar nas mãos de Zorobabel, este cujo nome está grifado em vermelho, é o príncipe herdeiro da dinastia real de Davi, e vai entregar nas mãos de Zorobabel e vai dizer, leva, volta para Jerusalém, reconstrói o templo do seu Deus e peça a ele por mim. Muita coisa é cumprida quando isso acontece. 150 anos antes, o profeta Isaías havia dito, lá no finalzinho do capítulo 44, e no início do capítulo 45 de seu livro, que Ciro seria um instrumento usado por ele para trazer libertação. Tem gente que inclusive tem dificuldade de assimilar que o profeta Isaías disse essas coisas com tanta antecedência, porque Isaías chega a dizer o nome dele, Ciro.
E quem não crê no sobrenatural tem dificuldade de achar que Deus é capaz de cuidar deste nível de detalhamento. E alguns chegam a negar que o livro de Isaías tenha sido anterior aos eventos, porque seria, digamos, coincidência demais. Mas pense comigo, não são apenas essas as coincidências. Novamente, o povo estava escravizado. Novamente, Deus trabalhou o coração do rei. E ao invés de manter tudo para si, nas suas capitais persas, Ciro agora quer que cada povo volte com os seus tesouros. Este decreto de Ciro é altamente incomum, porque normalmente quando uma nação era levada ao cativeiro, o seu destino mais provável era o extermínio. É historicamente muito singular que o povo de Israel, o povo de Judá mais especificamente, tenha ido até a Babilônia e tenha conseguido retornar. Isso não acontecia. Mas tenha conseguido retornar com os utensílios de ouro e com os tesouros para consagrar a Deus. Isso não acontecia. E é mais historicamente improvável ainda que isso repita o padrão do Êxodo. Sair de uma terra de escravidão. Uma hora foi o Egito, outra hora foi a Babilônia. Sair porque Deus inclinou o coração do rei. Uma hora inclinou o coração de Faraó, outra hora inclinou o coração do imperador Ciro. Sair repleto de tesouros, com aqueles tesouros que os hebreus pediram aos egípcios, com os tesouros que Ciro determinou que fossem trazidos de volta a Jerusalém. Usar esses tesouros para a glória de Deus. Nos dias de Moisés para a construção do tabernáculo, nos dias de Ciro para a reconstrução do templo. Não é só o nome de Ciro que é miraculoso e que parece uma coincidência altamente improvável. Tudo nessa história está dizendo, Deus vai nos tirar da escravidão. Deus vai inclinar e dirigir todas as coisas na história da humanidade para nos fazer bem. Nós que estivemos escravizados por nossos pecados, teremos a oportunidade de servir a Deus em grande glória, fartura, riqueza e alegria. E é exatamente isso que acontece com aqueles que creem em Jesus. Se no cativeiro egípcio, Moisés é usado por Deus para tirar o povo da escravidão no Egito e trazê-los para Canaã, se no cativeiro babilônico, Zorobabel é usado para liderar a multidão de cativos que sai da Babilônia e volta para Canaã, há o maior êxodo que já foi acontecido até agora. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, um reino de amor, de paz e de alegria. Ele veio para nos trazer e nos conceder tesouros, dons e habilidades que usamos para a sua glória. E é isso que está acontecendo hoje aqui. De muitas maneiras, nós estamos reencenando aquilo que aconteceu no Egito, quando hebreus libertos construíram um tabernáculo. Estamos reencenando aquilo que aconteceu na Babilônia, quando judeus libertos reconstruíam o templo. E estamos vivendo, portanto, de muitas maneiras, a história das pessoas que saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém. O livro de Esdras, portanto, se abre com a lista de quem voltou do cativeiro. E nessa lista existem muitas lições importantes para nós. É a lista de gente que sabe, eu fui escravo e agora estou voltando para a cidade que Deus constrói. Eu estive longe de minha pátria por causa de meus pecados e agora estou voltando. E há muitos desafios. Sim, havia muita coisa ainda. Você sabe que Salomão construiu uma Jerusalém extremamente gloriosa, mas Nabucodonosor a arrasou completamente. Décadas mais tarde, Neemias vai chorar quando escuta notícias de como ainda estava a situação em Jerusalém. Décadas depois de Zorobabel e o sacerdote Jesua ou Josué, que está mencionado aqui em Esdras 2:2, terem voltado para reorganizar a vida da cidade. Estava tudo bem caidinho, tudo muito judiado. E a palavra judiar vem de tratar como um judeu mesmo. Vem da ideia de que os judeus sofreram muito. Os judeus foram muitas e muitas vezes atacados por inimigos. Sim, mas a Bíblia deixou a história de quem foi que voltou. Deixou os nomes de quem foi que voltou. Deixou os números de quem foi que voltou. E isso acontece, por exemplo, quando você tem no livro de Números o nome das tribos que vieram. Não foi? Você não tem o nome de quantas pessoas vieram de cada tribo que saiu do Egito e quem entrou em Canaã? Você também tem o nome de todo mundo que saiu da Babilônia para voltar para Canaã. E Deus também tem o nome de todo mundo que Ele tirou das trevas e está levando para o reino da sua luz. Deus também tem um livro chamado Livro da Vida,
onde o meu nome e o seu nome estão anotados. E todas estas coisas, portanto, meus irmãos, são extremamente pictóricas, elas são um desenho do que Deus está fazendo. Você já ouviu alguém brincar com você, dizendo assim, entendeu o que é que desenha? Deus está fazendo isso. Ele disse assim, eu vou tirar você da escravidão, eu vou levar você para a liberdade, eu vou abençoar você, eu vou enriquecer você, eu vou te dar uma vida de alegria na minha presença. Você não entendeu? Eu desenho. Olha o que aconteceu no Egito. Ah, você não entendeu? Eu desenho. Olha o que aconteceu na Babilônia. E é essa história que nós estamos vendo aqui. E nessa lista, nós temos então algumas lições que nós podemos aprender. Bom, para entender a lista, nós temos que entender várias coisas antes. Porque às vezes nos parece um pouco monótono ler o livro de Números, porque só tem números. Mas quando a gente para e diz assim, peraí, se você parar bem para pensar, a Bíblia é extremamente meticulosa em registrar o nome de todas as pessoas e o número de todas as pessoas que Deus tirou do Egito e trouxe para Canaã. A Bíblia é extremamente meticulosa em registrar o nome das famílias que Deus tirou da Babilônia e trouxe para Canaã, porque Deus é meticuloso em registrar o meu nome. Deus tem o meu nome anotado no seu livro, Ele não se esquece de mim, eu não sou um acidente, eu não estou aqui por acaso. Deus tem um plano para a minha vida, e esse plano não será frustrado, porque Ele tem um registro cuidadoso do que Ele quer para mim. Isso é precioso. Então, quando nós vamos para essa lista, nós não estamos vendo simplesmente a história de Esdras. Nós não estamos vendo simplesmente a história de quem saiu do cativeiro da Babilônia para voltar para Jerusalém. Nós estamos vendo a nossa história. Essa é a nossa lista também. E essa lista tem que ter lições para nós. Claro que, antes de assimilar todas essas lições, nós precisaremos então fazer exatamente essa introdução aqui, esta contextualização que acabo de fazer. Mas uma vez que fazemos isso e percebemos a aplicação e os paralelos destas coisas, nós começamos a entender como aquelas listas infindáveis de números, de genealogias, de valores, de nomes do Antigo Testamento são, na verdade, o testemunho de um Pai amoroso, de um Pai celestial cuidadoso, dizendo assim, eu conheço você pelo seu nome, você é alguém que está nas minhas anotações, você é alguém que está debaixo do meu plano, e eu estou resgatando você. E eu estou cuidando de você. E agora então, quando eu olho para a lista de quem voltou do cativeiro, eu tenho que aprender lições que um Pai amoroso quer me dar. Porque Ele deixou essa lista para que eu a estudasse. Primeira lição que eu gostaria de destacar desta lista. Veja que no capítulo 2, versículo 36, nós vemos a lista de sacerdotes. Quando você soma 973, mais 1052, mais 1247, mais 1017, você encontra um total de 4.289 sacerdotes. E quando você vai ao final da lista de Esdras 2, você percebe que todo o pessoal que voltou somava 42.360. Ou seja, aproximadamente 10% de todo mundo que voltou era sacerdote. Se a gente pensasse na Igreja Presbiteriana do Jardim América, que tem 110 membros no seu hall, conforme nós vimos na Assembleia hoje de manhã, e mais 30 na congregação, 140 pessoas, para você entender o impacto disso, seria como se nossa igreja tivesse 14 pastores, entendeu? Não parece um pouco demais? Não te parece um pouco exagerado? Pois é, mas essa foi a proporção de gente que voltou. Note, os números são elevados, mas o que isso retrata? Retrata que enquanto esse povo esteve no cativeiro, enquanto esse povo esteve lá na Babilônia, recebendo a disciplina de Deus, eles estavam assimilando uma verdade importante. Por que nós viemos parar aqui? Nós viemos parar aqui porque nós somos o povo que deveria ser a nação sacerdotal. Nós deveríamos ser a nação que mostraria aos outros povos quem é o Deus verdadeiro. Quando alguém se achegasse até nós, iria ver em nós o Deus verdadeiro sendo cultuado, servido e exemplificado em nossas atitudes e valores ao mundo. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo, falhou nisso e começou a cultuar outros deuses e se desviou dos caminhos do Senhor. Então agora eles vão até a Babilônia para serem purificados, para receberem uma disciplina, mas para entenderem
que quando você deixa de servir no seu papel essencial, você perde o direito de estar na cidade especial, você perde o direito de ter a adoração especial, e que a essência do chamado de Deus para você é que você seja uma nação sacerdotal, um povo que aponta para Deus. Quando aparece, portanto, a oportunidade de recuperar este privilégio, os sacerdotes são os primeiros a se apresentar em número muito elevado. É como se eles entendessem: nós somos um povo que Deus separou para si. Será que dá para entender quando é que alguém escapa do Egito, minha gente? Não dá para sair do Egito. Aquele povo é tão maravilhoso que os seus monumentos estão lá de pé 5.000 anos depois. E até hoje se descobre cada coisa maravilhosa ali da cultura. É uma cultura idólatra, não se nega isso. Estão longe de Deus, mas eles exibem grande poder, grande conhecimento, grande força, grande riqueza até hoje. Uma nação pequena como Israel não escaparia de lá, não fosse o poder de Deus. Mas por que Deus os tirou dali? Para mostrar que eles eram o povo sacerdotal, que eles apontariam o caminho a Deus. Da mesma forma, não se escapa da Babilônia com facilidade. Não se volta do cativeiro babilônico 70 anos depois com facilidade. Mas eles estavam recebendo a oportunidade de voltar. Por quê? Porque Deus quer mostrar-se ao mundo através daquele povo. Aquela é a nação santa, o povo que é um sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Se eles não exercerem esse papel com fidelidade, qual seria o sentido de sua vida? E agora então eles percebem: nós precisamos entender e abraçar o papel que Deus destinou para nós. Então nós vamos voltar à casa de Deus. Talvez isso lhe pareça uma coisa muito óbvia, mas deixe eu te dar alguns dados. 70 anos depois de você sair de Jerusalém, o que você acha que aconteceu com os seus filhos na hora de fazer uma faculdade? O que você acha que aconteceu com a sua família na hora de comprar um terreno? Na hora de construir um puxadinho? Na hora de abrir uma lojinha? O que você acha que aconteceu com aquele pé de meia que você resolveu ali fazer na Babilônia? Havia certamente alguma acomodação do povo de Deus na Babilônia. Um povo que já décadas privado do seu lar em Jerusalém, foi dando um jeito na vida, foi tratando de sobreviver. Só que agora Deus diz assim: voltem. Essa ordem pode parecer simples, como se a vida deles tivesse sido completamente miserável na Babilônia, e nós veremos que não era bem assim não. Eles eram servos, mas tinham alguma autonomia. Eles eram servos, mas tinham alguma riqueza, e nós vamos ver isso inclusive no seu patrimônio. A vida deles estava mais ou menos ajeitada, ao ponto inclusive de você ver a expressão na Bíblia: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, volta para casa. Por quê? Porque eles estavam razoavelmente acomodados na terra da escravidão. E esse é um perigo. É o perigo de nos sentirmos confortáveis fora do nosso lar. É o perigo de nos sentirmos confortáveis neste mundo que representa para nós o Egito ou a Babilônia. É o perigo de estarmos tão em casa aqui, que quando somos chamados para retornar a Jerusalém, para deixar os tesouros deste mundo, para deixar as coisas deste mundo e tomar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós nos sentimos um pouco encolhidos, porque a vida já está tão ajeitadinha. E o que acontece que nós estamos vendo aqui é que há uma classe de pessoas, em particular os sacerdotes, que entenderam: não tem riqueza na Babilônia, não tem comodidade na Babilônia, não tem conforto na Babilônia que possa se equiparar à glória de ser quem nós fomos chamados por Deus para ser. Nós somos o povo sacerdotal, nós somos a nação que testemunha de Deus para o mundo. E agora então eles dizem: nada pode ser mais importante do que sermos o povo sacerdotal de Deus. Os sacerdotes são os primeiros. Gente, vamos entender, nós somos o povo de Deus. Deus está nos mandando de volta para a cidade que é dele. Deus está nos dando a oportunidade de retornar, de sair da escravidão. Por que ficaremos aqui ao lado de nossos captores, servindo àqueles que nos aprisionaram? Por que não vamos voltar para Deus e para o seu lugar, e para a sua cidade e para o seu templo? Por causa do conforto que estamos encontrando aqui? Não. Os sacerdotes são os primeiros a dar o exemplo. Nós deveríamos pensar assim também.
É claro que hoje nós não precisamos de um sacerdote para chegar até Deus, todos nós somos sacerdotes e nos achegamos a Deus na pessoa de Cristo, cujo sacrifício rasgou de alto a baixo o véu que nos separava da presença do Senhor. Todos nós somos chamados a mostrar ao mundo quem é esse Deus, que nos libertou, não do Egito, não da Babilônia, mas das trevas, e nos trouxe para o reino da sua luz. Mas será que muitas vezes nós estamos mais acomodados? Nós deveríamos ser aqueles que estão entendendo o prazer, a prioridade, a glória, o privilégio de estar servindo a Deus em sua casa. Essa é a paixão que deveria nos dominar. Nós tiramos esses dados da lista de Esdras. Mas há também aqui uma situação bastante curiosa. Foram 4.289 sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que recolhem o sangue do animal e o aspergem sobre o altar do holocausto. Os sacerdotes são aqueles que trocam o pão na mesa dos pães da proposição dentro do santo lugar. São aqueles que trocam o óleo do candelabro, são aqueles que abastecem a mesa dos pães da proposição, aqueles que colocam o incenso no altar de incenso. E o sumo sacerdote é o único que entra no Santo dos Santos. Mas as tarefas sacerdotais são muito dignas e razoavelmente leves. Mas a tarefa do levita, esse tem que rachar lenha, esse tem que levar a cinza para fora, esse tem que se desfazer das fezes dos animais sacrificados, esse tem uma série de tarefas mais difíceis. E quantos levitas voltaram? E a resposta é 74. 4.289 sacerdotes voltam, 74 levitas. Voltam alguns cantores, a gente vê aí 128, voltam porteiros, não é, que são 139, mas levitas 74. Não te parece uma disparidade absurda? Você já imaginou 58 caciques para cada índio? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. E a pergunta é, por que será? E a resposta é, porque alguns animados para voltar numa posição sacerdotal, com maior glória, com maior deferência social, ainda se animaram mais. Mas se for para carregar tijolo na casa de Deus, eu fico aqui carregando tijolo na Babilônia mesmo. São 5 meses de caminhada. Pelo menos aqui eu sei o que me espera. Lá está tudo largado, os muros da cidade estão destruídos. Está faltando aqui uma percepção estratégica especialíssima, que é a ideia de que o nosso prazer deve ser estar na casa de Deus, que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000, que não existe tarefa indigna. Foi por isso que nós cantamos, mesmo que humilde sendo para Deus, o teu trabalho é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Em servi-lo, que prazer, só tu, ó crente, o poderás fazer. Essa é a ideia. É por isso que Paulo fala que quer seja escravo, quer seja livre, o que você estiver fazendo é para o Senhor Jesus. Mas às vezes nós não entendemos isso. E às vezes a gente não se anima para fazer trabalho que ninguém vê. Às vezes a gente não se anima para fazer aquele trabalho mais simples, mais pesaroso, mais braçal, mais pesado, considerado mais indigno. E o que nós vamos ver é que mais tarde, no capítulo 8 de Esdras, ele ainda está procurando, anos depois, ele ainda está procurando levitas que voltem para servir em Jerusalém. E isso não deveria nos iludir, porque no dia em que Jesus voltar, muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. E aquele que serviu um copo de água para alguém em nome do Senhor Jesus não vai deixar de receber o seu galardão. E muita gente vai tomar um tremendo de um susto lá no último dia, porque vai ver gente que foi famosa, que foi importante neste mundo, recebendo uma recompensa extremamente discreta. E outros que foram simples e humildes, mas que serviram ao Senhor no melhor do seu coração, recebendo um enorme galardão. Será que eu e você estamos acompanhando isso? Nós deveríamos entender que somos o povo de Deus, chamado para servir a Deus, a nação sacerdotal. Gente, deixa a Babilônia para lá, nosso tesouro está na casa de Deus. Gente, qualquer serviço que a gente faz aqui é importante, é glorioso, Deus está vendo, Ele vai nos recompensar. Trabalhemos. Eu vi esse adesivo aqui, esse meme dos calvinistas da zoeira. Aquele momento em que você não vê um levita sequer, é quando a igreja vai bater uma laje.
Note, eu não tenho nada contra quem toca. Eu que toquei hoje, meus filhos que tocaram, eu não acho que isso é um problema. Mas eu não concordo com a ideia de que os músicos são levitas, porque os levitas não faziam só tocar, não. Até você viu na lista de Esdras que tinha os levitas e mais os cantores e mais os porteiros. Os levitas faziam outros serviços. Mas, às vezes, o serviço que dá um pouco mais de palco, de visibilidade, aquele que aparece na transmissão, é muito valorizado. Será que a gente entendeu que todos os serviços são dignos? E é importante, é muito bom, e a gente fica muito feliz quando vê os irmãos que compreendem isso e se oferecem para aquele serviço que só Deus vai ver. Mas Ele está vendo, e Ele vai te recompensar. Bom, essa parte eu jamais descobriria se eu não tivesse recebido a assistência dos comentaristas, inclusive do irmão que tirou estas lições do texto de Esdras por mim. Eu reproduzo aqui um comentário norte-americano, e eu agora, de verdade, não me lembro do nome do seu autor, mas as ideias não são minhas. Eu fui chamado para ser fiel, irmão, não para ser original. Mas a ideia aqui dele é, quando ele mostra os servidores do templo, a ideia de servos, e os filhos dos servos de Salomão, tinha 392. Quem seriam os servos de Salomão? Seriam aquelas pessoas que, na época em que Davi reinava, Davi fazia muitas batalhas. E quando ele terminava vencendo algum povo, os sobreviventes das batalhas vinham para Israel na condição de escravos. Tome cuidado para você não transpor demais e pensar em escravos como os escravos africanos que vieram para o Brasil em navios negreiros e eram açoitados em praça pública, no Pelourinho. Mas havia uma certa servidão, sim. Não era tão desumanizante quanto aquela, mas havia uma certa servidão. E teve gente que começou a trabalhar e a servir nas tarefas diárias de Israel e começou, inclusive, a ajudar na época de Salomão. E quando veio o cativeiro babilônico, esse povo foi todo junto para a Babilônia também. Nabucodonosor não chegou e falou assim, você é judeu puro sangue? É, cativeiro. E você? Não, eu sou servo, eu só me juntei aqui por causa que na guerra lá com os amonitas, não sei aonde, meu bisavô... Não, você pode ficar. Nabucodonosor não fez assim. Ele pegou todo mundo e levou. E o que acontece 70 anos mais tarde? A hora que esse povo está voltando do cativeiro, eles entraram na lista do povo de Deus. Olha que coisa. Então, se você perguntasse assim, quem são essas pessoas? São as pessoas que não eram judeus, que foram em guerras e em batalhas, incorporados como servos ao povo de Israel, e depois foram ficando, e os seus descendentes foram levados para o cativeiro babilônico, mas a hora que eles estão voltando décadas depois, o escritor sagrado coloca o nome deles na lista de quem era de Deus e voltou. Que caminho foi esse que Deus usou para incorporar aquelas pessoas à sua comunidade? Como Deus, através de uma estrada cheia de buracos, cheia de curvas, trouxe as pessoas até o destino certo. Mas pastor, como é que nós sabemos disso? É porque quando você olha os nomes das pessoas ali, você vê que 68% dos nomes são de pessoas estrangeiras. Eu não sei se você consegue fazer uma análise disso. Existem alguns comediantes que trabalham na área de pedagogia, e eu agora, por estar envolvido muito com escola, tenho visto alguns. E eles fazem algumas brincadeiras, mas elas têm um certo fundo de verdade. Quando você pega uma lista de chamada, por exemplo, de uma escola, de uma classe social mais humilde, os nomes tendem a ser nomes de artistas de Hollywood. Keanu Reeves é o nome do menino, entendeu? Michael Jordan, e assim vai, né? E é a chamada. Mas quando você pega a lista de chamada de uma classe social mais elevada, os nomes vão ficando cada vez mais curtinhos. Tom, Theo. E a brincadeira dele é que se for ficar mais rico ainda, daqui a pouco o nome da criança vai ser só. Entendeu? Porque quanto mais rico, mais curto é o nome. Eu não sei se é uma verdade universal, mas tem um pouquinho de verdade nisso, né? E quando a gente vê, por exemplo, você encontra, né? Semana passada eu vi disso. Melquisedeque não devia ser nome de preso. Era o artigo que eu estava lendo. Por quê? Porque ninguém chega e põe o nome no filho de Melquisedeque porque achou bonito. Ou porque achou bonito lendo a Bíblia, ou porque gostou da história. Mas quando você encontra alguém, né? Está lá no posto de gasolina, ou está em qualquer lugar lá, e tem o crachá da pessoa. Melquisedeque, você pergunta assim, Pai do Senhor, irmão, você já não fala assim? Aí ele pode até dizer, não, eu não sou não, estou desviado, meu pai que era, não sei o quê. Mas esse nome não veio do nada.
Nossos nomes contam, sem falar nada, eles contam uma história sobre a gente. Eu sou Márcio Roberto, por causa de Robert Taylor, galã de Hollywood, dos anos 40, que o meu pai era doido com Robert Taylor. Entendeu? E eu sou Márcio porque minha mãe chama Márcia. Então é isso aí, ó. Já pensou? Meu nome conta uma história. E aí, o que está acontecendo aqui? Quando você pega a lista e você vai olhando lá, fala assim, gente, peraí, isso aqui não é nome de judeu, não. 68% dos nomes, em cada 100, 68 é nome de gente que não parece judeu. Como é que é nome de judeu? Nome de judeu termina com El, Daniel, Joel, Ezequiel, ou termina com Ia, de Isaías, Malaquias, Jeremias. Porque El é a palavra hebraica para Deus e Ia é a palavra hebraica para Jeová, para Yahvé. E então esses são os nomes judeus. Mas quando você olha a lista de Esdras, tem um monte de nome de gente que você fala assim, isso aqui não é nome de judeu, não é nome de crente. E eles estão voltando do cativeiro, e eles estão ilustrando a obra maravilhosa de Deus, e eles estão dando um sinal do que Deus está fazendo, mesmo quando a gente não está percebendo. Se a gente fosse conversar com vocês aqui e ver a história de cada um, né? Como é que Deus deu volta na sua vida para trazer você aqui? Você fala, ih, pastor, minha história, está com tempo? Senta, que eu vou te contar. E a gente precisava entender uma coisa importante. Esse Deus que está nos tirando do cativeiro e nos levando para o reino do Filho e do seu amor, está fazendo uma história semelhante na minha vida e na sua. E essa providência que nos conduz deveria nos tranquilizar. Foi por isso que a gente leu sobre o Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E por isso a gente cantou, pelo vale escuro eu seguirei Jesus, porque ao sentir-te perto eu nunca perco a paz. Os caminhos de Deus para trazer essas pessoas à salvação incluíram guerras na época de Davi, incluíram a servidão de seus ancestrais, incluíram o cativeiro da Babilônia, mas quando eles estão voltando de lá, eles estão na lista do livro da vida, gente. Eles são o povo de Deus. Já pensou nisso? Então, é uma lição aqui também a aprender. Mas há uma coisa ali que traz uma nota um pouco mais escura nessa lista. O que acontece? Eles tinham sido levados para o cativeiro. E quando Nabucodonosor foi tirar todo mundo de lá, ele não ficou perguntando assim, está com RG, está com CPF, pegou a escritura da casa, pegou, sabe, a árvore genealógica da família. Não, não teve muito tempo para conversa não. Quem conseguiu pegar os documentos no cofre de casa e ir embora para o cativeiro com isso, 70 anos mais tarde teria condições de provar, eu sou do povo de Israel. Eu sou da linhagem sacerdotal, eu sou da linhagem de levitas. Mas boa parte dessas pessoas não tinha condição. E aí? Era o caso de mandar as pessoas que não poderiam provar a sua condição ir embora? Não. Eles estão ali entre nós. Mas o cuidado e o zelo para com as coisas da casa de Deus. O povo que viu que o seu desleixo acabou resultando no cativeiro, agora diz assim, peraí, se você não pode provar que você é sacerdote, nós não vamos deixar você oficiar como sacerdote agora. Olha que lição de sabedoria. Você não pode provar que é sacerdote? Não, então vamos esperar. Quem sabe quando tivermos o sacerdote instalado, o templo e todos os sacrifícios funcionando, então o sacerdote consulte a Deus com base no Urim e Tumim, que era um instrumento de consulta a Deus, e aí então saberemos se você tem o direito de oficiar no templo ou não. Mas enquanto isso, você não oficie. E aí então eu fico me perguntando, se fosse eu ou se fosse você? Já conhece o Chaves? Sabe aquele chute? Não vai me aceitar? Não quer? Está precisando desse documento aí? Então não. E sabe o que aconteceu com aquele povo que não tinha como provar? Eles foram assim mesmo. E sabe por que eles foram assim mesmo? Porque mesmo que sendo sacerdotes e não podendo trabalhar como sacerdotes por causa de um documento, eles sabiam que o melhor lugar para estar era na casa de Deus. E que quando fosse o tempo de Deus, se o tempo de Deus viesse, eles seriam chamados a servir ali. Você entende que num processo de eleição de liderança, por exemplo, nós temos normas que precisam ser cumpridas? Por exemplo, tem que ser alguém conhecido por nós. Quanto tempo essa pessoa tem que estar aqui? Diz a Constituição da IPB, 1 ano. Imagina você que alguém gostaria muito de concorrer, mas chegou aqui há 11 meses. Não pode.
Então, procurar uma igreja que me aceita. Vai ter uma denominação ali na esquina que vai te dar um cargo, com certeza. Mas a questão não é essa. Onde é o lugar adequado para você estar? Você percebe que essas pessoas entenderam os critérios e disseram assim: eu não preciso ficar preocupado. Será que eu estou incluído ou não? Eu sou de Deus. Eu posso não estar aqui recebendo a honra de uma posição sacerdotal, mas o melhor lugar para eu estar é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou servir. E não se tratava da questão de ser ou não ser, mas da capacidade de provar. Ninguém questionou se eles eram, mas disseram: você precisava ser capaz de provar. Como você não é, nós vamos aguardar cautelosamente. Eles não emburraram, eles não protestaram, eles disseram: vou ficar aqui. Já imaginou quantas coisas... É que essa história está um pouco escondida na Bíblia, isso não está tão claro assim para nós. Mas quantos conflitos na igreja a gente poderia resolver explicando isso para os irmãos? Irmãos, a gente precisou baixar uma norma aqui: a inscrição para o encontro de casais vai só até dia tal. A gente precisou baixar uma norma aqui: para você poder cantar na equipe de louvor, você tem que ter frequência na igreja. Para você tal, e tanta coisa assim, e vira e mexe a gente encontra pessoas que estão dizendo: se é assim eu não quero. E eles estavam dizendo: não, eu até tenho direito, isso não vai poder ser provado, mas sabe onde é que eu tenho que estar? É lá. É lá que eu tenho que ficar, é ali que eu tenho que viver. E por fim, uma lição de generosidade. 42.360 pessoas trouxeram servos e servas, que foram 7.337. Você fala assim: peraí, eles eram escravos lá e tinham servos lá? Escravo tinha escravo? Mais ou menos isso. Para você ver que a servidão não era nada parecida com aquilo que nós experienciamos aqui no Brasil, né? Mas isso significava que eles tinham posses, que eles tinham algumas riquezas. Esse é um indicador de prosperidade material. E quando você vê os cavalos, os mulos, os camelos, os jumentos e tudo mais, e fora o que eles trouxeram: 500 quilos em ouro e 3.000 quilos de prata. Se você parar para pensar aqui a respeito disso, dá uma quantidade significativa de ouro por pessoa, uma quantidade significativa de prata por pessoa. Dá, cada 6 homens livres, um deles tinha um servo que pudesse trabalhar para ele. E essas pessoas trouxeram os seus recursos e investiram. Você consegue imaginar alguém fazendo uma negociação para voltar do cativeiro? Dizendo assim: Deus, olha só, eu estou entendendo o senhor está tirando a gente daqui, o senhor quer ter um templo lá em Jerusalém, o senhor quer que a cidade seja reconstruída, eu até vou. Mas presta atenção, Deus, eu já vou caminhar 5 meses para chegar até lá, eu já vou deixar a lojinha aqui, já vou perder o terreno, que não vou conseguir vender por um preço bom, está na baixa temporada, a taxa não está boa e tal, vou perder no câmbio, né, na hora de trocar o dinheiro para ir daqui para lá, e chegando lá ainda vou ter que colocar do meu dinheiro no templo. Aí o senhor está pedindo muito. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Deus moveu o coração daquelas pessoas de forma que elas contribuíram com extrema generosidade. E parece uma coisa bastante incomum. Como voltam do cativeiro com essa disposição? Como fazem essa viagem de volta? Como estão dispostos a vir, mesmo que não sejam reconhecidos, mesmo que não tenham seus direitos ali defendidos? Como estão voltando para pegar do seu e ainda investir ali? Esse povo não entendeu nada, ou será que eles entenderam foi tudo? E quem não fez igual é que não entendeu nada. Vai chegar um dia, irmão, vai chegar um dia, irmã, que aquela pessoa que pareceu tola aos olhos do mundo, porque domingo após domingo estava aqui, porque estava empregando o seu tempo aqui para servir em tarefas que não eram visíveis, porque estava investindo o seu dinheiro aqui, ao invés de fazer outras coisas aí para o seu bel prazer, porque estava sendo fiel a Deus e consagrando a Deus tudo que tem, vai chegar o dia em que essas pessoas vão ser recompensadas de uma maneira que vai ficar tão claro que quem não fez isso é que na verdade jogou tempo, jogou dinheiro, jogou a vida fora. E o livro de Esdras está aí para nos ajudar a entender isso. Voltaram do cativeiro do Egito e foram abençoados por Deus. Voltaram do cativeiro babilônico,
e foram abençoados por Deus. Estamos saindo das trevas para a luz, sendo abençoados por Deus. Todos nós temos essas perguntas a fazer. Nós entendemos o privilégio de ser o povo sacerdotal de Deus? Nós entendemos que fomos chamados para todo e qualquer tipo de tarefa e que não há serviço que seja indigno? Nós entendemos que mesmo que a necessidade do trabalho requeira algumas providências administrativas que nos mandem aguardar e nos tragam algumas dúvidas, o melhor lugar para estar ainda é aqui. Nós entendemos que Deus está agindo de maneira providencial e nos guiando por caminhos improváveis, mas está nos reunindo aqui como seu povo, e por isso mesmo é aqui que nós devemos investir nossos bens e nossos recursos e nossa vida. Tudo o que pode ser deduzido de uma lista de números e de nomes altamente improváveis do livro de Esdras. Então, minha aplicação disso, meus irmãos, é dizer: quando nós nos submetemos aqui à escolha de liderança, quando nós nos organizamos como a Jerusalém dos dias de hoje, a noiva do dia de hoje, a cidade de Deus em Goiânia nos dias de hoje, nós estamos nos reunindo como essa comunidade. Será que a gente entendeu aquilo que Esdras estava nos contando com essa lista? Nós precisamos pensar bastante nisso, meus irmãos, e servir, e trabalhar, e contribuir, e buscar todo tipo de tarefa, não apenas aquelas que sejam mais vistosas ou mais aparentes, mas fazer tudo isso com uma alegria tal de quem diz assim: eu entendi, eu entendi. A minha oração, meus irmãos, é que nós tenhamos essa compreensão bíblica, de tal forma que o trabalho de Deus não nos pese, a contribuição na casa de Deus nos seja um privilégio, as oportunidades de serviço sejam aproveitadas, quaisquer que sejam elas, e que tenhamos profunda alegria em trabalhar na casa do Senhor para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar aqui, meus irmãos, o hino 224,